Você tem dois erros básicos ligados a uma operação de uma empresa. Essas falhas são humanas. Você tem que avaliar todo o processo da empresa. E não tem como eu te dar uma fórmula mágica para isso. Você precisa realmente... Sabe se a sua empresa tem compliance ou precisa? Como que você gerencia as entregas obrigatórias do seu negócio? Como que você acompanha se a contabilidade está ou não entregando todas as obrigações? Ou se você está cumprindo todas as questões legais inerentes ao seu negócio ou se a sua empresa onde você trabalha está? Você quer ser consultor? Como que você acompanha as entregas obrigatórias do seu cliente do dia a dia? Um processo operacional que gera risco? Um processo operacional que é grave, que acontece com certa recorrência e que, se acontecer, você precisa resolver na hora. Se nada disso para você se solidifica, se une em uma única entrega, você precisa saber o que é compliance. E é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Porque aqui a gente dá para falar de muita contabilidade estratégica. Eu, Carlos, acredito sempre que a contabilidade, ela realmente reflete tudo de uma empresa. Então, para mim, o profissional que deveria ser mais capacitado para falar de compliance, quando a questão compliance mais operacional, seria o contador. O contador, com auxílio de um advogado, com auxílio de alguém da operação, para que ele possa visualizar e estruturar formas e controles que vão mitigar qualquer risco. Porém, como o contador hoje no Brasil ele é muito ligado à questão de obrigação, a despacho de informações ao fisco, é muito mais ligado a uma questão obrigatória do que opcional, a contabilidade se afastou muito disso. Mas eu quero resgatar um pouco disso. E é por isso que nesta aula a gente vai falar, nesse módulo do curso, a gente vai falar somente de compliance. A gente vai ter toda uma estrutura que foi planejada e já foi implantada por mim. E no final eu vou até falar de valores de projetos. A estrutura básica do curso, a gente vai falar de diagnóstico. Aqui dentro a gente vai falar de legislação, toda a parte de avaliação do negócio do cliente. Quando a gente fala de diagnóstico, eu separo principalmente em dois tópicos. Questões operacionais e gerenciais, ou seja, que está em controle da empresa, aquilo que eu posso, que são exigências do negócio mesmo, e os legais, que estão relacionados mais a questões governamentais, fiscais e cobranças relacionadas a leis e decretos. Vamos iniciar aqui na parte operacional. Aqui dentro da parte operacional, o primeiro tópico são as questões internas de operação. O que isso aqui me trata? Aqui eu quero mitigar erros que estão ligados diretamente à operação da empresa. Como erros ligados à operação? Você tem dois erros básicos ligados a uma operação de uma empresa. Erros relacionados a pessoas, falhas humanas, e erros relacionados a falhas tecnológicas. E é isso que você tem que mitigar. A primeira parte do diagnóstico é entender todos os pontos de risco. Se é uma contabilidade, um erro interno operacional, pode ser a falha na apuração de um imposto ou a falha no preenchimento de alguma obrigação legal. Uma pessoa pode preencher as obrigações legais ou os sistemas de cálculo de impostos de forma errada. Se, por exemplo, um caso que a gente trabalhou, uma empresa de híbrido, a mistura das sementes por falha humana era um risco muito grave. Se você está falando, por exemplo, de uma empresa de tecnologia, a falha humana na digitação de um código ou na liberação de um código que ainda estava em fase de homologação, coisa que eu já falei quando eu liberava os códigos de atualização de uma empresa do ramo de tecnologia que eu trabalhava, essas falhas são humanas. Você tem que avaliar todo o processo da empresa. E não tem como eu te dar uma fórmula mágica para isso. Você precisa realmente entrar no negócio e entender tópico a tópico. Então, se eu estou no negócio contábil, eu vou para a operação contábil. Se eu estou no negócio, por exemplo, de tecnologia, eu vou na operação de liberação de códigos e de estruturação de códigos na área de aderência, na área de desenvolvimento. Eu estou pegando exemplo de clientes meus mesmo. Se eu estou numa empresa de agronegócio voltado para vendas, eu vou na parte de entrega de materiais, eu vou na parte de recomendação. Então, cada cliente vai ter um tipo de risco operacional ligado à ação humana diferente.
Outra coisa são riscos tecnológicos. Os riscos tecnológicos são falhas de sistemas. Então você tem que entender as possíveis falhas de sistema, né? Claro, mas primeiro você tem que entender os sistemas. Como que você faz um diagnóstico dessa área? Mapeia todos os sistemas, todas as máquinas que podem ter falhas significativas. Ah, eu estou numa indústria, tem um mar de máquinas, um parque industrial muito grande. Vai nos pontos chaves. Aqui você pode usar a matriz GUT, aonde os erros são mais graves, mais urgentes e têm maiores tendências. Depois, eu vou naqueles erros que são mais graves e urgentes, mas que têm menos tendência. E assim eu vou descendo, até eu avaliar os principais erros e falhas que podem ocorrer ou que já ocorreram. Aqui em finanças, ele se mistura um pouco com a questão de fraudes e corrupção. Aqui dentro de fraude e corrupção, eu estou falando mais de um direcionamento dentro das possibilidades mais ligadas ao compliance, por exemplo, compras com desvio, corrupção da própria empresa para com um agente fiscalizador ou para com um comprador de outras empresas. Aqui a ideia é mapear todos os pontos que podem existir fraude, inclusive talvez compra de mercadoria sem nota, processo de compra fraudulento, processo de venda, toda essa parte da estrutura interna de operação da empresa. Então, pode ter patrocínios aqui dentro que podem ser estruturados somente para forjar saídas de verbas de dentro da empresa, principalmente se for um SA que tem uma estrutura muito grande e que não tem um dono diretamente ligado à operação. Então, toda a parte relacionada a capital interno, relacionamento a órgãos públicos, patrocínios e tudo isso. Aqui em finanças, também está relacionado ao interno, mas ligado diretamente ao financeiro, não recebimento, fraude, desvio de verba, roubo. E aqui, na parte operacional, a gente está falando de ações humanas, que podem ser voluntárias e involuntárias, e ações tecnológicas. As ações humanas, quando a gente fala de voluntárias e involuntárias, eu estou falando, por exemplo, a pessoa pode causar um dano de forma voluntária, por má fé, por mau uso de uma máquina, ou de uma operação, ou pode ser involuntário. Ele pode estar trabalhando, pensando que da forma correta, mas não está trabalhando dentro das melhores práticas. Então aqui, na questão de riscos operacionais internos, vale passar muito por treinamento, estrutura de treinamento, estrutura de conhecimento. Aqui eu já entro em questões muito mais complexas, porque aqui eu vou entrar em entregas obrigatórias. A gente está falando muito isso aqui relacionado a entregas que a contabilidade está muito acostumada. SPED, DIRF, RAIS, mas tem entregas obrigatórias também específicas do setor. Obrigações tributárias. Quando eu falo aqui de obrigações tributárias, eu estou relacionando a pagamento de imposto mesmo. Aqui tem duas formas de trabalhar. Uma, avaliando se os impostos calculados e declarados estão recolhidos. É um ponto. Outra coisa é avaliar se os impostos calculados estão corretos. Então, passa-se pelas duas avaliações dentro de um compliance operacional. Aqui em obrigações legais, a gente vai falar muito da Lei 12.846 e do Decreto 8420, que está muito relacionado à parte de compliance e anticorrupção. Então aqui a gente fala das leis. Lei de lavagem de dinheiro, que é a 12.683, a Lei de crimes contra o sistema financeiro, que é a 7492, a Lei de crimes ambientais, que é a 9605, que é muito relevante porque aqui a gente fala de questões que dão cadeia muito mais fácil do que a gente imagina, e esse é um ponto que normalmente os empresários optam por um compliance, né, pelo risco de prisão. A Lei de livre concorrência, que é interessante avaliar também, que é a 12.529. A Lei anticorrupção, né, que é a 12.846, e o Decreto-Lei, que é 8.420. Então, na hora que você está fazendo todo esse diagnóstico, você tem que avaliar o que o cliente tem para estruturar a empresa dentro de um programa de integridade. Ele tem canal de autodenúncia? Ele tem verba própria para o time de integridade? Ele tem... como chama? Fugiu a palavra da minha cabeça. Ele tem o programa e o time de integridade tem autonomia? Eu tenho um conselho relacionado à integridade
eu tenho as regras muito bem estruturadas e o treinamento da equipe. Depois eu vou passar cada um desses tópicos com vocês. Mas, se não tem nada disso, você não está enquadrado na lei, logo você não tem um benefício. Então, por que advogados vendem muito compliance? Porque eles enquadram exatamente nisso. Eles não se preocupam com nada da operação da empresa. Eles se preocupam com os benefícios legais. E aí vem uma questão que eu falei no começo de proposta. Se a sua proposta é só isso, eles estão mais que certos, porque eles estão vendendo aquilo que eles entendem e estão entregando exatamente aquilo que eles vendem. Se vai ser a solução para toda a estrutura da empresa, nem o deles, nem o nosso. Mas o deles solucionam um ponto específico. Eles entregam e vão embora. A gente pode fazer algo muito mais amplo, que tem mais valor e que gera mais resultado para o cliente. Mas não basta fazer tudo isso e esquecer dessa parte. Por isso que nós, da Pro Resultado, e sempre que eu realizei um programa de compliance, eu utilizo de uma parceria legal. Então eu direciono, eu não simplesmente chego e solicito para eles. Eu leio todas as legislações específicas da empresa, as questões legais abrangentes e mando perguntas pontuais para que eles me orientem nas peças e nos documentos que eu vou oferecer para o cliente. E às vezes até o cliente tem uma estrutura jurídica própria. Então, legislação específica. A contabilidade tem uma legislação específica que ela deve cumprir. Empresas de híbrido é outra. Empresas do agronegócio é outra. Então, cada empresa tem a sua estrutura de legislação específica. Não pode deixar de avaliar cada uma delas. Pessoal, agora a gente vai entrar numa área relacionada mais à prevenção e implantação. Então, depois que você fez a segunda aula, né, que seria o primeiro módulo, que é fazer o diagnóstico do cliente, você tem que apresentar para ele um plano de implantação. Aqui a gente está falando de prevenção e implantação, tratando como se fosse diretamente a execução. Mas a gente precisa passar por uma etapa de criar um plano de implantação e de prevenção, apresentar para o cliente, ele aprovando, nós iniciamos a implantação. Com todas aquelas questões que vocês visualizaram lá atrás, aqui a gente começa a aplicar questões de políticas e procedimentos internos. Então, você tem alguns tópicos aqui que estão mais relacionados à questão societária da empresa, alguns relacionados a questões mais legais de exigências da própria Lei 12846 e alguns de questões internas de políticas e procedimentos de controles da empresa. Outro tópico que eu coloco aqui dentro dos procedimentos internos aqui no nosso curso nós tivemos um módulo só de due diligence. Dentro do módulo de due diligence, nós falamos um pouco sobre painéis de controles internos. Eu gosto de tratar tudo isso que eu listei no diagnóstico em painéis de controles internos. E os procedimentos são tópicos desses painéis. Então, a gente tem procedimentos específicos para garantir a operação da empresa. Então, por exemplo, procedimentos antifraude e corrupção. Quais são os procedimentos que eu crio no dia a dia? Exemplo, ninguém pode fazer reuniões com entes de órgãos públicos sozinhos. Ninguém pode representar a empresa diante órgãos públicos ou negociações sozinhos. Eu não tenho nenhuma negociação que é feita diretamente pelo comprador de algum produto. Então, eu tenho procedimentos para garantir que as minhas regras sejam seguidas. E esses procedimentos criam controles. Então, eu posso ter um controle que me informa se teve alguma reunião durante um determinado período que foi realizada de forma unilateral, só tinha uma pessoa, unilateral não, né? Individual, que só tinha uma pessoa representando a empresa, que no caso está sendo estruturado o compliance. E, caso isso aconteça, o painel de controles internos vai me informar e eu vou solicitar a documentação desta reunião, para poder entender por que isso aconteceu. Esse vídeo é um pedaço de algumas aulas do nosso módulo de compliance do curso de consultor empresarial. Se você quer saber um pouco mais sobre esse material ou um pouco mais sobre o conteúdo que a gente produz, dá uma olhada aqui no canal, tem muito conteúdo. A gente solta material toda semana sobre planejamento, gestão e sempre muita contabilidade estratégica. Aqui, aproveitando que você está assistindo o vídeo, aproveita para deixar o like aí e se inscreve no canal. Ajuda a gente a mostrar para o YouTube que esse conteúdo tem qualidade e levar a contabilidade estratégica para muito mais pessoas. Se inscreve no canal, né?
dá uma curtir e acompanha a gente sempre aqui.